Olá, estamos iniciando a aula de número 5 da oficina de produção e montagem de exposição. Todos os slides dessa apresentação têm fundo na cor terracota clara, textos em letras pretas, com fotos e pictogramas coloridos. Este projeto foi contemplado nos editais da Política Nacional de Blanc Pernambuco e tem apoio financeiro do Governo do Estado de Pernambuco, através da Secretaria de Cultura do Estado, via PNAB, direcionada pelo Ministério da Cultura, Governo Federal. Aula 5. Produção, o elo operacional da exposição. Produtor ou produtora cultural, operacional. Profissional que faz o intermédio entre o projetado e o execuível. Aciona fornecedores, os artistas ou seus representantes legais, e além de outras atividades que visam a perfeita execução de todas as ações, serviços, para tornar possível a exposição. É o profissional que está ali no dia a dia, no corpo a corpo da exposição, né? É quem faz o contato com todos os fornecedores, faz cotação, faz compra de material, acompanha as atividades, vai buscar obra e os outros objetos da exposição, acompanha montagem, desmontagem. É ele que tem esse olhar permanente sobre a exposição, em todas as etapas. Ética profissional na produção cultural do Brasil. A ética profissional na produção cultural do Brasil envolve um conjunto de valores e princípios que orientam as ações dos profissionais, visando transparência, respeito, responsabilidade social e valorização dos direitos culturais. Embora não exista um código de ética único e universal para todos os profissionais do setor, os princípios gerais da ética profissional são aplicados em diversas esferas, desde as leis de incentivo até a relação com os artistas, todas e todos envolvidos no projeto, e o público em geral. Transparência e honestidade. Essencial na gestão de recursos, especialmente em projetos que utilizam leis de incentivo fiscal, como a Lei Rouanet, garantindo que a verba chegue corretamente aos artistas e projetos. Respeito e reconhecimento. Valorizar cada pessoa envolvida na produção, explicitando créditos e colaborações, desde artistas a técnicos, e respeitando a diversidade cultural do país. Responsabilidade social. Ir além da viabilidade financeira dos projetos e contribuir para garantir o acesso e o direito à cultura para todos, promovendo a inclusão e a justiça social. Integridade e justiça. Agir de acordo com as normas e valores estabelecidos, renunciando benefícios pessoais em prol das práticas justas e éticas, combatendo a apropriação cultural indevida e garantindo a proteção do patrimônio cultural. Regulamentação da atividade de produtor cultural. A regulamentação da atividade de produtor cultural no Brasil é feita principalmente por leis de incentivo, como a Lei Rouanet, que é a Lei 8.313 de 1991, e a Lei Aldir Blanc, PNAB, que estabelecem o financiamento de projetos culturais e podem exigir cadastro em sistemas como o SALIC ou o Procultura, para captação de recursos. Mas a regulamentação da profissão em si é um tema em discussão, com projetos de lei, como o PL 5575 de 2013. Este projeto ainda está em andamento, não chegou a uma conclusão, e é uma demanda antiga das associações de produtores culturais de diversos estados do país, que buscam essa valorização e essa regulamentação da profissão. O PL 5575 de 2013 é um projeto de lei da Câmara de Deputados que propõe a regulamentação da profissão de produtor cultural, esportivo e de ações sociais, buscando definir suas funções, condições de trabalho e requisitos, com o objetivo de profissionalizar a área,
reduzir distorções e dar mais segurança jurídica para os projetos incentivados por leis como a Lei Rouanet. Ele visa formalizar o papel do produtor que atua em projetos culturais, esportivos e sociais. Datas comemorativas. O Dia Nacional de Luta dos Trabalhadores e Trabalhadoras da Cultura é o dia 4 de maio. Eu vou voltar aqui, essa é uma imagem representando o mapa do Brasil, né? E suas diversas manifestações culturais e seus monumentos, como o Cristo Redentor, a Baiana, o Corcovado, o samba, a fauna e flora, e ritmos. Aqui uma imagem colorida com música, pintura, né? Tem uma lata de spray, pintura com artes plásticas, artes visuais, cinema, fotografia, dança, teatro. O Dia Nacional de Luta dos Trabalhadores e Trabalhadoras da Cultura é celebrado anualmente em 4 de maio e foi instituído pela Lei 14.618 de 2023 para homenagear artistas e técnicos, lembrando a importância da cultura, e em memória do compositor Aldir Blanc e dos atores Flávio Migliaccio e Paulo Gustavo, que faleceram na mesma data. A data serve para reivindicar direitos, valorizar o setor cultural e promover ações de apoio e formação. Aldir Blanc, que é o compositor, ele faleceu em 4 de maio de 2020, aos 73 anos de idade. Flávio Migliaccio, em 2020, mesma data, 4 de maio, aos 85 anos de idade. E Paulo Gustavo, 4 de maio de 2021, aos 42 anos de idade. Aqui a foto de Aldir Blanc, no lançamento do seu livro em 2006. Flávio Migliaccio, um dos últimos papéis que ele fez. A foto de Paulo Gustavo. O Dia Nacional, outra data comemorativa, é o Dia Nacional da Cultura, celebrado em 5 de novembro. Homenageia o nascimento de Rui Barbosa, um dos grandes intelectuais brasileiros, jurista, jornalista e político, sendo uma data para valorizar a rica diversidade cultural do Brasil e promover políticas públicas de incentivo à cultura. Instituída pela Lei Federal 5.579 de 1970. A data também coincide com o Dia Nacional da Língua Portuguesa e do Cinema Brasileiro, destacando a importância do saber e o patrimônio cultural. A gente vai falar um pouquinho do KENAI. KENAI, o que significa KENAI? KENAI é a sigla de Classificação Nacional das Atividades Econômicas, que é o IBGE que faz essa busca, né, e essa classificação das profissões, das atividades, e aí separa por tipo de empresa, né? Empresa MEI, ME, limitada, EPP e por aí vai. É o instrumento de padronização nacional por meio de códigos de atividades econômicas e critérios de enquadramento, utilizados pelos diversos órgãos da administração tributária do país, a partir desse entendimento e essa pesquisa do IBGE. Os KENAIs comuns para produtor cultural. É o KENAI 9001-9/01, produção teatral, para quem foca em montagem de teatro, shows e etc. O 9001-902, produção musical, para produtores de shows, gravações e eventos musicais. O 9003-5/00, que é a gestão de espaços para artes cênicas, espetáculos e outras atividades artísticas, para quem gere casas de show, teatros e outros. O
9/99, para artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificadas, para atividades mais amplas no setor de espetáculos. O 7490-1/05, agenciamentos profissionais para atividades esportivas, culturais e artísticas, para quem agencia artistas e talentos. Bom, a gente tem esse questionamento, né, na verdade, para explicar um pouco. Por que é que não pode ser MEI? Está fora do enquadramento de MEI essa atividade. O que normalmente as pessoas fazem, eu e os outros produtores fazem, dependendo do projeto, da lei de incentivo, usar o KENAI de produção de feiras e eventos. Alguns editais não aceitam. Então aí tem que entender como é o edital, o que é que pode e o que é que não pode, para não ter problema jurídico, né, com a apresentação da nota fiscal, enfim, tudo. As atividades de produção não estão na lista de atividades permitidas para o MEI, sendo necessário abrir uma microempresa, ME ou EPP, para atuar formalmente. Mas a pessoa pode atuar enquanto autônomo, né, como profissional MEI, no uso do MEI, dependendo do projeto, como eu falei há pouco, para fazer esse enquadramento, né, de acordo com o edital e o projeto e a atividade que ele está exercendo. A gente sempre encontra caminhos porque tem que emitir a nota fiscal para receber, enfim, não tem o que fazer, né? Atividades de um ou uma profissional de produção. As principais, aqui tem inúmeras, né? Mas assim, em linhas gerais, é isso que a gente faz, né? Que o produtor faz. E nunca faz uma coisa só e nem a gente... Às vezes está ali atuando como produtor, mas também dá apoio na montagem ou vice-versa, né? Eu, como transito entre os dois universos, né? Da produção e da montagem, às vezes eu estou na tipografia, estou no desenho tipográfico, enfim, e aí acaba que a gente nunca faz uma coisa só e está tudo muito interligado, mas a gente precisa entender quem está fazendo o quê e de que forma e que melhor maneira encontra para exercer aquela atividade para aquele determinado projeto que a gente está trabalhando. Não dá para fazer tudo, porque quem faz tudo não faz nada perfeito, né? Então, precisa esse entendimento das ações, das demandas, das atividades de cada pessoa. Mas voltando, em linhas gerais é isso, é contactar as instituições para a cessão de espaço, quem vai procurar aquele equipamento cultural, um museu ou uma galeria, aquele espaço para receber aquela exposição e aí entender o funcionamento de cada espaço, né? Eu acho que eu já falei um pouco sobre isso na aula de tipografia e na aula 1. A tipografia foi a aula 3. O levantamento dos custos para cada etapa de serviço, né? Cada etapa, serviço, produto, que foram especificados pela curadoria e tipografia do projeto de exposição. Então, fazer a lista de materiais, de serviços profissionais que ele ou ela vai ter que contactar, o tipo de atividade que vai precisar ser exercida para tirar do papel a exposição e executar ela. Contactar os artistas, às vezes o projeto de exposição é um projeto que é um chamamento, então tem esse chamamento, vai selecionar os artistas, e aí a curadoria que vai fazer isso, e aí mais para frente o produtor vai contactar, pedir documento, ver a questão da entrega da obra, fazer esse cronograma de trabalho, de atividades que está ligado à curadoria e à produção executiva. Mas quem fica na ponta ali, normalmente tratando com esses profissionais, né, os artistas, os técnicos, é o produtor, a produtora cultural. E contactar os fornecedores, né? Quem vai fornecer o quê? Às vezes é uma locação, é um mobiliário que pode ser locado, pode ser emprestado, e aí é esse profissional também que faz essa ponte. Acompanhar a coleta das obras e objetos da exposição, acompanhar os serviços de execução da tipografia, né? Pintura, montagem fina, iluminação, aplicação da adesivação e sinalização,
realizar a compra de materiais para exposição e suas atividades. Então, quando tem uma oficina, ver quem vai ser o oficineiro, quais são as demandas que aquele oficineiro precisa, se o espaço onde a exposição vai acontecer ou está acontecendo comporta realização de oficina no mesmo espaço expositivo, é uma sala que à parte, ou mesmo que não dá para fazer naquele imóvel, né, naquele espaço, é um museu, só tem uma sala expositiva para exposições temporárias e aí tem que fazer a alocação de um outro espaço ou conseguir em parceria um outro local, como vai ser essa oficina ou essa roda de diálogo, o que vai acontecer para ele se antever, ele ou ela que está na produção, e encontrar soluções, né? Comprar material, ver se o espaço tem disponível, se o próprio oficineiro vai trazer, entender como vai ser esse funcionamento. Então, realizar a compra de materiais para exposição e suas atividades. Por fim, aqui a gente já está no finalzinho dessa aula, mas uma das funções que precisa lembrar é dar suporte às atividades da produção executiva do projeto, né? O produtor cultural está ligado diretamente à produção executiva e às outras etapas e atividades da exposição também, como curadoria e tipografia, né? Mas normalmente o produtor cultural está mais ligado à produção executiva, acompanhar a execução do cronograma, né? E fazer isso que eu já falei antes, cotação, preço, não. Acompanhar o serviço, que aí já é a etapa de pós-produção, que é acompanhar os serviços de desmontagem, embalagem, devolução das obras e objetos da exposição, readequação do espaço expositivo, dos espaços expositivos, coletar e fornecer informações para a composição da etapa de prestação de contas. Então, tudo que o produtor ou a produtora cultural adquirir para exposição, seja por meio de uma locação, compra, né, aquisição em geral, precisa ter esse alinhamento com a produção executiva da descrição do corpo da nota fiscal, ou cupom fiscal, recibo, né, os comprovantes, aquela empresa ou aquele profissional está adequado com o KENAI para executar ou fornecer aquele serviço, ou prestar aquele serviço, ou fornecer aquele material, ou equipamento, né? Para que depois da exposição passada chegue na fase de prestação de contas, a gente não tenha um problema, porque aquela empresa ou aquele profissional não tem nota fiscal, né? E quando assim esse profissional não tem nota fiscal, a tributação é diferente, então tem que haver recolhimento direto na fonte, então vai precisar do contador ou contadora para fazer a emissão das guias, né, para pagamento e tal. Então essa negociação também de preço do serviço ou do equipamento, o produtor tem que estar bastante atento, produtor ou produtora, né, tem que estar bastante atento para essas especificidades da contratação. Descrição da nota fiscal, do corpo da nota fiscal, de acordo com as rubricas do projeto, a emissão de recibo, né, por parte desse ou dessa profissional, dessa empresa que está prestando o serviço, e o recolhimento de impostos quando se contrata uma pessoa física, né, que aí o recolhimento de impostos é direto na fonte, como eu já falei. Então tem que estar bastante atento e atenta para essas especificidades. E, em linhas gerais, essa atuação do produtor, eu estou aqui no último slide, o produtor e produtora tem que ter esse entendimento geral da visão do projeto, né? Fazer aquela pesquisa sobre o artista ou o grupo de artistas, entender quem é que está na curadoria, a narrativa da exposição, para encontrar soluções para cada etapa da exposição, desde lá atrás, da pré-produção, a produção e a pós-produção. Ter essa atenção redobrada com o acervo, né, e os profissionais que estão manuseando aquele acervo, principalmente acervo que não é da instituição ou não é do artista, né?
É um acervo que já está na mão de colecionadores e outras instituições. Atenção redobrada a todas essas questões. E não esquecer desse entendimento com o espaço onde está recebendo a exposição, o que pode e o que não pode, e também, principalmente, não esquecer do respeito e cordialidade com os outros profissionais. Então, eu tenho visto alguns produtores e produtoras que já estão no mercado já há um tempo, né? Tem um currículo vasto, já trouxe várias exposições bacanas para cá e levou para outras cidades também, para fora de Recife, e tem um modus operandi descortês. Eu já falei um pouco sobre isso em outras aulas, mas volto a reforçar, porque não é uma coisa bacana, não é legal, não é legal de forma alguma. Então, está bastante antenado para todas as questões da exposição, do que pede, o que precisa, o que é que tem que resolver, como resolver, o orçamento da exposição, o que é possível fazer, e não esquecer o respeito com todas as pessoas e o público em geral. É isso aí. Agradeço a todos que acompanharam e nos vemos no próximo vídeo. Obrigado.